Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Hoje é uma noite abençoada, uma noite especial. Toda vez que nós temos a oportunidade de falar sobre Deus, falar do seu Filho, nós inauguramos em nossa vida sempre possibilidades. E para esta noite, é um tema que envolve a história e envolve também a nossa história. E hoje, na sociedade contemporânea que nós vivemos, quantos problemas existentes, quantas dores, quantos medos, quanta angústia que paira na vida do ser humano. E o ser humano, na verdade, o que ele busca em Deus, na sua palavra, é por paz, é por alegria. E a palavra de Deus, ela é o que direciona, ela é que guia os nossos passos. E Jesus, ele se faz essa palavra para direcionar o nosso viver e o nosso contato com Deus diariamente. E eu quero, nesse momento, convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38 ao versículo 44. Eu peço a Maria para se colocar de pé e vamos acompanhar aí a leitura. João, capítulo 11, versículo 38 ao versículo 44. Os irmãos encontraram? Vamos lá, diz o seguinte: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse o Senhor: ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isto por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Amém? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós compreendemos que Jesus, ele sendo Deus, que ele se fez homem, para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar nessa luta diária que todos nós enfrentamos. Mas o que Jesus aqui, ele ressalta a importância de um amigo. Ele ressalta a importância do amor e do cuidado que ele tem por cada um de nós. E Lázaro, ele é essa figura que ilustra muito bem a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, os nossos medos. E esse mesmo Jesus que teve esse encontro marcante na vida de Lázaro, é o mesmo Jesus que modificou a vida das suas 2 irmãs, Marta e Maria. Essas 2 mulheres que aprenderam com Jesus o significado e a importância que nós damos em relação ao tempo para Deus.
As pessoas nos dias atuais estão vivendo de uma maneira que o tempo está passando rápido. As coisas estão acontecendo de uma maneira desenfreada. Mas o que as pessoas estão perdendo é em relação à sua qualidade de vida, em relação ao tempo. Algumas pessoas chegam a se paralisar e dizer: no passado eu era feliz, eu vivia bem, a minha vida era interessante. E por que não dizermos que o hoje também é um motivo e uma razão para nós inaugurarmos a cada dia agradecendo a Deus pelo dia de hoje? Foi esse Jesus que mexeu com o psique de Marta e Maria. Marta nas suas preocupações da vida, e Maria ela se fez em uma postura especial. Ela se colocou para ouvir as palavras de vida eterna. Ela se colocou numa postura de ouvir aquele que é a luz do mundo, aquele que tem o poder de curar as nossas feridas da nossa alma. E Jesus, ele emprestou naquele momento a atenção que é muito carecido de muitas pessoas que desejam ser olhado não com pressa, mas devagar. E Jesus, ao colocar no coração de Maria as palavras de vida eterna, as palavras que traz calmaria para o nosso coração, mas já Marta não, Marta estava agitada, Marta estava tão preocupada que chegou ao ponto de pedir ao mestre que, por favor, que deixe Maria me ajudar nos afazeres de casa. E Jesus disse: Marta, Marta, viu a tamanha preocupação e ela disse: olha, Maria escolheu a melhor parte. E quando Jesus, ele modificou a vida dessas duas mulheres, ele conquistou também o seu irmão chamado Lázaro. Esse homem que vivia numa aldeia chamada Betânia, muito próximo do Monte das Oliveiras, leste de Jerusalém. Mas nessa aldeia, essas pessoas que se permitiram que Jesus entrasse na sua casa, e que a entrada dele na casa de Marta, Maria e Lázaro deixou marcas profundas na vida dessas três pessoas, dessa família. E Jesus, nesse gesto bonito e único, além de cativá-los, ele fez amizade com essas pessoas. Jesus sempre ele fez questão de se colocar à disponibilidade do ser humano. Deus se fez na pessoa de Jesus para o encontro com o ser humano. Esse ser humano que é pecador, que é errante, e que há momentos da sua vida, às vezes, perdem até a própria esperança em relação ao seu futuro. Mas Deus, ele vem e diz para todos nós que Ele é o Salvador do mundo. Aquele que estiver morto, mas crer, ele jamais morrerá. Mas o que me chama a atenção é que a morte que veio para Lázaro, e que depois Deus ele mexeu com os olhares daquela multidão, dos fariseus, dos críticos, porque não acreditavam que aquele homem que não tinha beleza poderia ser o Filho de Deus. Mas Deus ele veio, às vezes até para confundir os sábios, os homens que se acham sábios, para mostrar a beleza da palavra que é capaz de modificar a vida do ser humano. E naquele momento que as suas irmãs, preocupadas, porque Lázaro estava doente, a cada dia para aquele homem talvez era um infortúnio, porque ele estava caminhando para a morte. Talvez aquelas duas mulheres agora, em vez do seu irmão que estava doente, o que fazer agora? Eles lembraram do próprio Jesus. E quando mandou avisar Jesus já sabia, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece o meu e seu coração, ele conhece a estrutura da sua alma. Mas o momento de Deus é diferente do meu momento. O momento daquelas mulheres que Jesus viesse logo, para que ele não viesse chegar ao ponto de morrer fisicamente, mas ele parecia demorar para a sociedade. Mas Deus ele age no momento certo, na hora certa em nossas vidas. Deus é sábio.
E nessa sabedoria, aquelas mulheres com tantos temores, tantas lágrimas, porque o seu irmão veio a falecer. E agora o que fazer? Aquele homem talvez cheio de esperança, cheio de alegria, com muita vontade de viver, com muita vontade de agir, de fazer, nesse curto espaço de tempo que Deus nos proporciona. Mas o que me chama a atenção é que talvez nos últimos momentos da sua vida, ele viu a importância da vida, ele viu a importância da luz, ele viu a importância dos seus familiares. Mas quando a morte veio, é como se aquele homem naquele momento estivesse dormindo. Para as pessoas, talvez era tarde demais. Lázaro morreu. Morreu para a humanidade, mas talvez ele estava vivo, era para Deus. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele compareceu lá e viu aquele povo aflito, chorando, angustiado, sem saber o que fazer em relação à vida. As lágrimas daquelas mulheres comoveram o coração de Jesus. Então ele chorou. Ele mostrou o seu lado humano de chorar por alguém que ele tanto o amava, que era o seu amigo Lázaro. E as pessoas disseram: olha o tanto que ele amava Lázaro. Mas a outra pessoa chegou a dizer: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, talvez ele não teria morrido. Mas já está há 4 dias, ele está fedendo, está decompondo. Mas Jesus, naquele momento, ao olhar para aquelas pessoas, utilizou o silêncio. E naquele momento de estar em silêncio, na sua sabedoria divina, e olhar para o lado humano, ele viu a decadência que o pecado ele é capaz de fazer na nossa vida. O pecado ele destrói, o pecado ele nos envergonha, o pecado ele nos coloca numa condição deplorável, que somos talvez o pior ser humano, que o pecado ele é capaz de fazer isso. O inimigo de nossas almas fica talvez do outro lado, lançando dardos, colocando em nossa cabeça, em nossa mente, que nós não somos dignos, que nós não somos merecedores, que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. Mas Deus, ele prova para a maldade que o bem ele prevalece, que o bem ele tem poder, e que a luz ela continua iluminando o meu e o seu coração quando você utiliza o poder da fé. É nesses momentos da vida de dificuldade é que surge a indagação: aonde está a sua fé em Deus? Aonde está o poder da oração? Que muitas pessoas às vezes não creem mais, que muitas pessoas não oram mais, que muitas pessoas às vezes não leem mais a própria palavra que nos conduzirá à vida eterna com Deus. E então Jesus ele foi juntamente com uma multidão e as irmãs de Lázaro, aonde ele estava confinado. Quando Jesus chegou lá, viu que havia uma barreira, uma pedra, e essa pedra, ela pode significar muita coisa na nossa vida. O que tem colocado você a ficar, ou seja, confinado, às vezes na escuridão, não querer ver a luz, não querer lutar, não querer sonhar, não querer dar um passo em rumo do próprio Deus, porque estava fechado, estava naquela gruta, e essa gruta impossibilitava de ele enxergar a luz, essa gruta impossibilitava de ele ver a grandeza de Deus, que é o mundo criado. Mas Jesus ele sempre precisou de homens e mulheres para participar deste reino miraculoso e maravilhoso, que é o trabalho aqui nessa terra. E então ele diz: ei, remova essa pedra. Pelo poder da palavra, ele mexeu com as pessoas para que tirasse aquela pedra. Ao tirar aquela pedra, é tirar as impossibilidades, é tirar a barreira que lhe impede de você servir a Deus, é tirar essa barreira que lhe impede de você enxergar a grandeza e o milagre de Deus que ocorre diariamente. É no sorriso de uma criança, é de uma mulher que dá à luz uma criança, uma vida, e que essa vida ela pode ser
algo significativo para todos nós, porque naquele momento que foi removido aquela pedra, foi removido também a incredulidade na vida de muitas pessoas que estavam ao seu redor. Porque a incredulidade, ela insiste para que você fique condicionado a isso, acreditando que Deus só operou no passado, que Ele talvez não vai operar no presente. Ele está operando na sua vida, Ele está operando na sua família, Ele está operando no meio do seu familiar, através da sua vida, através da luz que Deus está em ti, é que as pessoas sentirão iluminadas pela vida que você tem, pelas palavras que você se coloca à disposição para que as pessoas sejam iluminadas pela palavra. E quando tirou aquela pedra, estava aquele homem todo enfaixado há 4 dias. Mas quando falou assim: Lázaro, venha para fora, venha como você é, porque quem transforma o homem e a mulher é Deus. Não importa os anos que você viveu, que de repente não foi algo tão bonito, mas Deus, Ele veio para reescrever e mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a história do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos e filhas. Mas o mais importante de tudo isso, Deus, Ele quer provocar em cada um de nós, é a mudança em nossa vida. Porque se Deus não mudar meu coração e minha mente, não haverá mudança na vida das pessoas que estão à nossa frente. Não haverá mudança das pessoas que estão ao nosso lado. Há pessoas que estão sofrendo nos dias atuais, que estão ao lado da sua casa, pessoas que talvez já pediu a Deus para que tirasse a sua própria vida, porque não suportam os problemas da vida. Há pessoas que estão sofrendo de depressão, essa dor angustiante que teima todos os dias para que aquela pessoa faça bobagem consigo mesmo. Mas esse mesmo Jesus que provou para a morte que o seu amor é vitorioso, que o seu poder é soberano, que a sua grandeza está acima dos pensamentos humanos. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E assim ele fez. Com certeza, como ele estava todo enfaixado, aconteceu também uma dificuldade para ele sair. E quando acontece também em Lázaro, acontece muitas vezes conosco. Tem pessoas que às vezes, quando pensam de ir para a igreja, é 1 milhão de dificuldades, é 1 milhão de situações para que não vá para a igreja. Há quantas pessoas que às vezes querem ler a palavra, mas aparecem tantas dificuldades para que a palavra de Deus não seja lida, para que a palavra de Deus não fique cravada nas tábuas da nossa alma, do nosso coração. Mas Lázaro, com toda a sua dificuldade, foi indo aos poucos. E depois, ele pediu para que tirasse aquelas faixas. São as faixas do passado, são as faixas que nos prendem e não nos permitem para que nós possamos então vivermos o presente momento com Deus. Deus, Ele quer que todos nós sejamos essa luz como a aurora, que todos os dias possamos estar sempre iluminados. Porque na vida nós encontramos escuridão, nós encontramos pessoas que são luzes, encontramos dificuldade, encontramos espinhos, encontramos barreiras, nós encontramos outra coisa também, é a impossibilidade que o mundo ele tem colocado às vezes no nosso próprio coração, para que nós talvez tenhamos essa desesperança, a perca da fé, a perca do amor de Deus sobre nós. Mas Jesus, ao modificar a vida de Lázaro, ressuscitá-lo para os seus sonhos, para que ele pudesse viver totalmente diferente do que ele vivia no passado. A vida dele foi mudada. As irmãs dele sentiram um impacto maior, porque teve pessoas incrédulas, assim como ele curou aquele cego. Por que ele não faz um milagre também na vida de Lázaro? Qual é a impossibilidade para Deus? Nenhuma. Esse é o mesmo Jesus que estendeu a mão para a sogra de Pedro e foi ressuscitada. É o mesmo Jesus que falou: Talita cumi, levanta-te e anda. É esse mesmo Jesus que transformou a água em vinho, que transforma a nossa vida, nosso pensamento no mover do Espírito Santo. É o mesmo Jesus.
Talvez nós não somos os mesmos. Talvez nós não estamos andando com a fé que nós deveríamos. Talvez está faltando em nós essa intrepidez, essa garra, esse vigor em nossa alma. Mas é preciso dobrar os joelhos, esse gesto de humildade, reconhecendo a grandeza de Deus para que Ele possa renovar as nossas forças, para podermos caminhar, para podermos olhar para frente e dizer para os seus problemas: você não é maior do que o Deus que eu tenho, você não é maior do que eu carrego dentro da minha alma, que são as suas palavras de vida eterna, de salvação, de cura. E vocês podem ter plena convicção que a batalha ele começa a partir do momento que você diz: eu quero viver para Deus, eu quero viver para Ele em novidade de vida. Quando você diz para si mesmo que não quer ser mais o velho homem, que quer ser uma nova pessoa, você está abrindo possibilidade, como Lázaro ele fez, para viver e triunfar sobre a morte. A nossa vida não acaba aqui, é apenas um começo. Escrevemos tantas coisas, choramos muito. Houve momentos na nossa vida que houve tantos sorrisos, mas a morte é apenas uma vírgula para sermos transformados e transfigurados para um novo corpo com Cristo. Aqueles santos e santas, eles não temem a morte, mas aqueles que perderam o significado da vida, que não tem mais Deus no seu coração, eles temem a morte diariamente, porque é melhor estar com Deus do que viver nessa vida tão doída, tão triste, quando nós deparamos com assassinatos, mortes, estupros que acontecem nesse mundo, famílias que perderam o significado do que é ser família, o que é ser cristão, o que é ser igreja, o que é ser companheiro nas lutas da vida. Mas Deus ele escolheu você, foi no ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso, não. Você tem um propósito grandioso nessa terra, a sua missão, ninguém poderá substituí-lo. O que Deus ele colocou na sua vida, nas suas mãos, é para você fazer, e não eu. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a sua. Se é para cantar, então cante. Se é para pregar, que pregue. Se é para tornar essa igreja belíssima e linda, limpa, que faça. Tudo que vem em nossa mão para fazer, que façamos. Porque Jesus, que foi filho de José, carpinteiro, com certeza o que ele foi colocado nas suas mãos, ele fez com perfeição. E ele é o construtor da nossa história. Ele que está nos moldando por meio da sua palavra e por meio do seu Santo Espírito. E os milagres de Jesus trouxeram a gloriosa presença de Deus com poder e elevaram as pessoas também a conhecerem Deus. E por último, a morte não é um obstáculo para a fé incondicional. A morte não é um obstáculo para a fé incondicional. Então, se você tem fé, nada na vida é um obstáculo quando o seu foco está nele, quando sua vida é para Ele. Quando o ar que você respira, você já respira Deus, você já respira a sua palavra, você se sente feliz no momento que você acorda e diz: Deus, obrigado por existir e marcar a vida do outro, porque o Senhor me marcou, o Senhor me transformou, o Senhor me lavou, e o teu sangue na cruz do Calvário é uma prova viva que todos nós tenhamos essa mesma força que Lázaro ele fez. Foi devagarzinho, mas ele saiu. E ele passou, ou seja, por aquele túmulo que antes estava fechado, mas Deus ele abriu, nos dando possibilidade para servi-lo com fé, com força. E o último ponto é que a nossa fé, ela passa por um processo de transformação e cura interior. Todos os homens, todas as mulheres da história que tiveram um contato íntimo com Deus, todos eles passaram pelos fracassos da vida, todos eles sentiram medo, todos eles sentiram o que é que o pecado ele é capaz de fazer na vida do ser humano.
Mas esses mesmos homens e mulheres que deixaram o seu legado, as suas vidas registradas nas Sagradas Escrituras, trazem para nós uma orientação de como nós devemos viver para Deus. Então Deus, Ele enfrenta todo o tempo para nos resgatar. Ele enfrenta o tempo do seu sofrimento para trazer luz para a sua alma, para a sua vida. E o mais importante de tudo isso é que o túmulo está vazio e Ele faz questão de estar entre nós, com nós, e o nosso coração lhe faz morada. É isso que é mais importante. E a fé em Deus, que tudo isso vai passar e o melhor está nele, na vida com Deus, aonde Ele irá, ou seja, cuidar como Ele tem cuidado de cada um de nós, nessa passagem aqui, nessa vida aqui na terra. Então eu convido os amados irmãos para se colocar de pé e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por este momento, por esta noite que o Senhor tem reservado o melhor da sua palavra, o melhor da Tua presença para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por fazer presente aqui entre nós. Obrigado, Senhor, por cuidar do meu e do coração de cada um dos irmãos. Obrigado por ser o nosso pastor, por ser o sacerdote, por ser esse advogado, esse profeta em nossa vida. Obrigado, Senhor, por meio da sua palavra, por trazer luz e iluminar o nosso caminho. Obrigado por cuidar, Senhor, de cada família. Obrigado, Senhor, por cuidar dos seus filhos e filhas que estão longe, mas o Senhor olha para cada um deles. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza em nos tornar conhecedor da Sua palavra, por não dar isso para os sábios do mundo e reservar para aqueles que se colocam à disposição para entender a Tua graça, para entender o Teu amor, para entender a Tua morte na cruz do Calvário, com esse propósito glorioso de entendermos que o Senhor é Deus. É Deus no passado, é Deus no presente e será eternamente. E por essa razão nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.